Olá, hoje eu vou começar a gravar o vídeo que vai contar a história do grupo de estudo espírita Mãos Estendidas. Grupo este que em 1º de junho estará completando 29 anos, 1º de junho de 2023, 29 anos da sua fundação. Uma grande história, um aprendizado constante, uma busca de entendimento, de compreender a doutrina, de compreender as pessoas, lidar com o ser humano e levar esse ensinamento grandioso que Jesus nos trouxe, que é o seu evangelho, que é a sua doutrina de luz, que é a sua forma de amar a todos nós. E eu vou começar a dizer que assim, nunca foi fácil para mim, quanto pessoa, quanto ser humano. Nasci de família simples, não vou dizer pobre, mas simples, mas que com muita luta. E desde muito pequeno eu sempre tive envolto por essas, eu vou dizer, coisas estranhas, né, que aconteciam comigo e que hoje eu posso dizer que eu as entendo. Mas desde muito pequeno eu não compreendia. Fatos que eu via que estava um pouco mais além de tudo aquilo que é normal para uma criança. Vou contar uma coisinha básica só para vocês terem uma ideia. Meu pai era pescador e muitas vezes ele me levava. Isso eu tinha 5, 6 anos e a gente dormia no meio das matas, na beira de rio mesmo, né? E meu pai sempre foi uma pessoa de muita fé. Ele sempre acreditou muito e a sua fé era em Nossa Senhora Aparecida. Com certeza que era em Deus, mas ele tinha com essa santa uma ligação muito próxima. E todas as noites, antes de dormir, ele se afastava, ele se retirava um pouco do local ali, ajoelhava e fazia suas orações. E eu, como uma criança curiosa, eu ficava olhando o meu pai. Eu não entendia o que ele estava fazendo, mas eu era curioso por que ele afastava e se ajoelhava. E com a claridade da lua, que era uma coisa magnífica, que eu tenho isso muito bem registrado comigo até os dias de hoje, o clarão da lua, quando trazia e formava a sombra do meu pai ali fazendo a oração, eu não conseguia entender por que às vezes tinha 4 sombras junto com meu pai. O certo hoje é a gente olhar, você ver 2 sombras. Mas às vezes eu via 3 sombras, 4 sombras, ali junto com ele. Vultos que hoje a gente pode assim dizer. Mas aquilo nunca me assustou, nunca me causou impacto assim. Eu só achava estranho, muito pequeno. Esse é um dos fatos que já tinha ali dentro, junto comigo, a mediunidade de vidência. Eles nunca se aproximaram de mim, nunca falaram nada, mas eu via esses fatos com meu pai. Também ouvir sons, muitos sons. Meu pai conversava com pessoas que não estavam ali, mas eu via as pessoas. Ele via também e por isso que ele conversava. Então, foram fatos 1000. Fui várias vezes perseguido por animais. Corria atrás de mim e ninguém via, só eu via. Então, essa questão sempre esteve muito perto de mim. E com 11 anos, eu vim para São Paulo. Em São Paulo, com 11 anos, uma pessoa, uma criança que estava acostumado a viver no meio do mato, eu sempre fui tido meio que louco, louquinho, né? Mas isso não me incomoda. Mas é só para contar como que tudo começou, como essa parte de espiritualidade sempre esteve presente comigo. Quando chego em São Paulo, com 11 anos, estudo, busca, trabalho, nunca deixei de trabalhar, começou a vir novamente certos impulsos, certas visões que me incomodavam.
Hoje a gente fala muito sobre a paralisia do sono. Eu tive isso com 12 para 13 anos. Começou a eu ir deitar e o que que acontecia? Eu me paralisava. Só que ao paralisar, eu via na parede uma sombra, uma luz, uma sombra não, uma pequenina luz que brilhava. E ela vinha e passava por mim na minha frente. Eu paralisado, eu só acompanhava com os olhos e ela se apagava. Isso por muitas vezes. Cheguei a comentar com minha mãe parava para a gente fazer oração, né? Tudo bem, sempre acontecia dessa forma. E aquilo me incomodava. Por fim, vai procurar médico para saber se tinha alguma coisa. Os médicos não detectavam nada, nunca detectou que se eu tivesse algum problema mental, né? Não sei se eu sou louco, tá bom? Mas assim, nunca chegaram a detectar nada. Mas também não deram solução, não deram nada. E eu fiquei com isso por muito tempo. Busquei pessoas, conversei com pessoas, falei com pessoas, me ensinaram a fazer simpatia, acender vela de ponta cabeça, a rezar Pai Nosso de trás para frente. Tudo isso para mim, numa idade entre 13 e 14 anos, já a idade começou a chegar, né? Ficando um pouco mais adolescente e tudo mais, e nada funcionava, né? Voltando só um pouquinho lá atrás, ainda quando criança, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando criança, eu lembro da minha mãe à beira do fogão, eu deitado como criança num cesto de vime, que naquela época não existia berço, mas sim tinha um balanço, como minha mãe dizia, um balango, e ela colocava ali perto dela e ela ficava mexendo. E ela estava naquele dia, isso na minha memória, eu tenho guardado até hoje, é, ela ficava ali fazendo doce e eu via outras pessoas junto com ela. Algumas vinham, conversavam comigo, falava brincadeiras, né, de criança, e minha mãe ali trabalhando. Lembro que uma vez a minha mãe estava fazendo doce de goiaba. Olha, eu era muito criança, eu estava em berço ainda, nem falava. Foi passado o dedo, a minha mãe passou o dedo num doce que ela estava fazendo e passou na minha boca. Eu lembro que até hoje eu não sou muito fã de doce de goiaba porque eu tenho o gosto daquele doce de goiaba até hoje dentro de mim, na minha boca. E aquilo me fez, na época como criança, vomitar. Né? Então, assim, são histórias que eu tenho. E quando eu fui tomando, crescendo e tudo mais, eu comentei com a minha mãe o que eu via. Ela falou, não, eram só as tias que vinham me ajudar. Mas eu conheci minhas tias e não era nenhuma delas. Eu tinha muito bem registrado as fisionomias dessas pessoas que estavam com a minha mãe. Então, são fatos muito peculiares que me acompanharam durante toda a minha vida, né? Ótimo. Quando então eu chego em São Paulo, começo a ter todo esses sintomas de paralisia e tudo mais. E aquilo me incomodava, porque eu tinha medo de dormir, eu não tinha medo do que me acontecia. E aí, com o tempo, essas imagens elas começaram a tomar uma nova forma. Veja bem, eu falei assim, eu vou ter que encarar isso aqui, isso comigo, muito pequeno, em 13, 14 anos, estudando, já começando a namorar, mas tudo isso me incomodava. Agora me incomodava, porque eu tinha medo de dormir, não tinha medo dos fatos. Beleza. Certa vez eu falei assim, eu vou acompanhar essa luz, eu vou ver até onde ela vai. Aí quando eu fui deitar, eu olhei na parede, me paralisou e aquela luzinha ela veio passando por mim. E eu comecei a acompanhar ela. Eu fui acompanhando essa luz e ela não se apagou. Eu adormeci e me vi em outro lugar. A partir daquele dia,
eu não mais tive medo e todas as vezes que essa luzinha aparecia para mim, eu a acompanhava. E fui levado em diversos lugares. Tudo bem, até aí normal. Me tranquilizou? Não. Conheci uma pessoa nessa época que já trabalhava com a espiritualidade, mas por meio de Umbanda, me levou para conhecer. Não gostei no primeiro momento, beleza. Quando eu tinha entre 16 para 17 anos, novamente começou a ser muito forte tudo isso dentro de mim. Eu já começava a ver ao meu lado pessoas, eu via com pessoas, outras pessoas, né? Com os meus amigos, eu via coisas boas e coisas ruins. De fatos ali junto, de amigos espirituais, hoje eu posso dizer assim, mas na época para mim era muito estranho tudo aquilo, aquele vulto, aquela sombra, para muitos quando eu comentava eles falavam que eu estava vendo o diabo, isso, ótimo, maravilha, beleza. Novamente fui fazer exames e naquele dia, naquela época já com uns 16 para 17 anos, eu tinha determinado dentro de mim que se acaso não fosse comprovado nada, que eu sairia pela rua, eu seria um andarilho. Não queria mais ficar dentro de casa, porque louco dentro de casa pode fazer alguma coisa indevida. Isso na minha cabeça, lá com meus 16 para 17 anos. Tudo bem, fiz os exames, né? E realmente não teve nada, não aconteceu nada. E eu lembro que nesse dia, quando eu fui buscar os exames, saber o resultado dos exames, eu andei pelo centro de São Paulo, por todos os lugares que vocês possam imaginar, porque eu não queria ir para casa. Eu não queria chegar em casa. Porque na minha cabeça eu iria chegar em casa, eu iria simplesmente pegar a minha roupa e ir embora. Eu ia ser um andarilho. Tudo bem? Quando deu por volta de umas 6h30, 7 horas da noite, eu realmente tomei o ônibus. Nessa época eu morava em São Mateus. E eu peguei esse ônibus e dentro da minha cabeça, eu vou chegar só despedir da minha mãe e vou embora, né? Vou despedir e vou embora. E fiz isso. Fui para casa, minto. Eu não cheguei a chegar em casa. O ônibus parou. Eu parei num determinado local, desci e falei, daqui para frente eu vou a pé. Mesmo que eu chegue em casa à tarde, eu vou embora a pé. E eu falo que tudo é encaminhado por Deus. Eu escutei de longe, eu escutei um barulho de batida de tambor. E eu segui aquele tambor. Eu fui parar dentro de um centro de Umbanda. E nesse centro de Umbanda, quando eu entrei dentro desse centro de Umbanda, eu costumo brincar com as pessoas que parecia que aquilo eu tinha entrado dentro de um inferno. Veja bem, eu estou falando assim, que foi a sensação que eu tive. Por quê? Porque todo um topor aconteceu comigo, toda a minha cabeça virou uma bagunça. Eu tremia dos pés à cabeça, eu transpirava. E eu falei, eu não vou ficar aqui. Virei as costas e estava indo embora quando uma pessoa tocou no meu ombro. E ele disse assim, o preto velho quer falar com você. Eu olhei para dentro, tinha um senhor branco, né? Não entendi nada, eu falei, como que um preto velho se é um senhor branco que está ali? Isso na minha cabeça. Ótimo, né? Aí eu fui lá e conversei com ele. O que esse ser, senhor, eu vou falar esse senhor, mas esse espírito me falou, mudou toda a minha vida. Eu vou usar as palavras que ele disse, assim. Ele disse da seguinte forma, filho, tudo que você está fazendo, ele usava a palavra pé de calça, né? Calça branca, desculpa. Tudo que você está fazendo com os homens de calça branca não vai dar resultado para você. Você não é doente, você não é doido. Aquilo me deixou extasiado, porque
Ninguém, eu não conhecia aquela pessoa, como que ele poderia estar falando daquela forma comigo, dizendo que eu não era louco, se aquilo só estava comigo? Então eu ouvi muito bem o que ele disse e eu perguntei para ele, chorando, porque aquilo me comoveu. Ele disse assim: para que você se cure, você tem que ser um trabalhador. Você tem que vestir roupa branca e vir trabalhar conosco. É um convite que ele me fez. Eu saí dali, imagina como se eu tivesse tirado uma tonelada de cima de mim. Uma tonelada, um peso imenso. Fui embora para casa e falei para minha mãe que eu tinha encontrado uma pessoa e que ele tinha me falado. E ela disse, graças a Deus, ele ouviu minhas preces. Ótimo. Passada a semana seguinte, lá estava eu, vestido de branco. E isso foi até mais ou menos com a idade, eu tinha 17, acho que eu fiquei 6 anos dentro da Umbanda. E eu nunca, desde o momento em que eu entrei, eu nunca fui uma pessoa de simplesmente ficar ouvindo. Eu gostaria de ir mais a fundo. Mas chegou um determinado tempo e eu passei a ser pai pequeno de terreiro, porque eu conhecia os pontos riscados, conhecia os pontos cantados, conhecia como a minha mãe de santo, ela era uma pessoa muito ligada ao lado do candomblé, eu conheci Cafua, eu tive mão de búzio, então eu tive assim, uma evolução dentro da Umbanda, mas me faltava algo dentro de mim. Dentro da Umbanda passei por diversas situações de batismo e tudo mais. Ótimo, aquilo foi o caminho para mim. Mas as coisas foram acontecendo e a gente sabe que onde você não tem um evangelho esclarecedor ou ensinamentos esclarecedor, bate ego, né? Bate, de uma certa forma, querendo ser um superior ao outro. E aquilo me incomodava. Me incomodou um fato que aconteceu dessa mãe de santo, quando eles eram de Umbanda, mas tinham uma ligação muito forte com o Candomblé, porque eles de uma família muito importante, muito conhecida na Bahia, não vou citar nome para não ter problema, mas muito ligado então à parte do Candomblé e ao lado financeiro. E eles cobravam, né, quando passava na orientação. E nos dias de atividade sempre vinha pessoas passar com os orixás que ali estavam comigo. E um tempo depois eu fiquei sabendo que ela cobrava dessas pessoas que passavam comigo. E aquilo me mexeu profundamente, porque eu não achava justo fazer um trabalho tão lindo e maravilhoso, trabalho de cura, de libertação das pessoas, e ser cobrado. Então eu me afastei de vez mesmo da Umbanda. Por esse fato e outros também, mas não vamos detalhar aqui tudo isso. Ótimo. Aí o que acontece? Me afastei da Umbanda, mas não me afastei de religiões. Eu procurei igrejas evangélicas, fui conhecer, né, a Igreja Batista, conheci muito bem a Igreja Batista, também me aprofundei dentro dos conhecimentos, não vou aqui falar nada, não vou entrar em detalhes, mas conheci a Igreja Batista, conheci a Igreja dos Irmãos Menonitas e seus ensinamentos, conheci por muito tempo também os Mormons, cheguei dentro da Igreja de Mormon, a presidente de quórum, presidente de bispado, sabe, professor. Então, vários. Eu nunca fiquei simplesmente ali. Mas eu entendo isso hoje, que assim, era necessário passar por todas essas experiências. Ótimo. Nesse período eu já havia me casado, já havia me separado, passei por todas as situações para chegar onde que eu quero. Conheci uma pessoa maravilhosa que foi minha companheira por 18 anos e quando eu a conheci, ela tinha sido levada a um centro espírita
é, para ser tratada por uma amiga dela, porque ela tinha alguns problemas de saúde e ela foi levada até a um determinado centro espírita que depois eu me referencio a ele. Então, assim, quando eu a conheci, eu não queria mais saber de religião nenhuma. Por quê? Porque eu tinha perguntas que eu não tinha resposta, só via grandiosidade em cima das pessoas. As pessoas por terem as pessoas que eu falo dentro de cada religião que eu passei, achava-se superior, poucos se falavam, pegava dinheiro, sabe, gastavam coisas que aquilo para mim não tinha sentido, porque se era para ajudar em prática de amor, prática de caridade, aquilo não estava correto. Então, o que eu determinei dentro de mim é que eu iria me afastar de religião, não queria mais saber de nada, sabe? Era tudo uma balela e tudo que se fazia era dessa forma, sempre com um olhar voltado para si e não para o outro. Tudo bem. Então, quando eu a conheci, para vocês terem uma ideia, gente, eu nem dirigia, né, quando eu conheci essa pessoa. Ela tinha carro e tudo mais, né? Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Da Madalena. Então, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela fez realmente uma mudança muito grande de transformação na minha vida. Isso porque também, assim, quando certa vez, aí já começa toda a minha mudança do lado espiritual, de ter um olhar diferenciado para esse local onde que ela estava indo. Uma vez eu falei que eu não ia levá-la, né? Não iria com ela, mas tudo bem. Aí eu fui um dia com ela, só que eu falei assim, eu vou com você até o portão. Levo você até lá e de lá eu vou pro bar. Coisas da vida, né? E fui pro bar, realmente fui pro bar, depois voltei. E isso se acompanhou por diversas vezes. Eu levava até lá e até que um dia, ao levá-la, eu encontrei com uma pessoa no portão. E essa pessoa ficou conversando comigo. E essa pessoa, ela trabalhava na secretaria da escola. Minto. Ele estava ali porque a pessoa que trabalhava na secretaria da escola, na venda de livros, dessas coisas, estava ali conversando com ele conversando comigo, me apresentou essa pessoa. E nós ficamos trocando ideia. Eu falo que nada é por acaso, tudo tem o seu sentido. A partir daquele dia, eu não mais fui para o bar. Eu chegava e ficava ali. Aí essa pessoa começou a me indicar livros. Eu nunca fui de ler. Nunca gostei de ler. Mas, tudo bem, me indicou livros e tudo mais. Um dia eu cheguei, a Madalena já estava fazendo os cursos lá. Então, eu estou saltando assim para não ficar muito longo. A Madalena já estava fazendo curso nessa casa. Já estava melhor, já estava bem melhor, ela estava fazendo curso. Então, praticamente, eu tinha que estar sempre lá com ela. Um dia eu falei assim, eu vou sentar na escada que era lá do Dr. Eduardo Monteiro. Todo mundo que conhece o Dr. Eduardo Monteiro sabe que ao lado, na lateral, tem uma escada e do lado tinha um salão, era ali que ela tinha as aulas. Eu comecei a sentar ali e ouvir as aulas. E aquilo me deixou profundamente mexido. Porque o professor que estava lá, ou a pessoa que estava falando, dando as instruções ali, ele respondia todas as minhas dúvidas, todos os meus questionamentos a respeito de Deus, a respeito de religião, porque para mim era injusto um homem viver, uma criança morrer pequenininho, criança, morrer no ventre, isso, aquilo. Isso, dentro dessas aulas, essas respostas vinham através dessa pessoa que dava aula. E aquilo começou a mexer comigo. Mas não me incomodei, não me preocupei. Fiquei ali assistindo essas aulas. Chegou o final do ano, isso era o curso preparatório do Espiritismo.
Chegou o final do ano e eu lembro como se fosse hoje. Fui com ela porque eles faziam uma festa e tudo mais, se despedindo para o próximo ano eles estarem juntos novamente no ano seguinte, com um curso mais avançado. E para minha surpresa, naquele dia, eu estava lá dentro com ela quando a diretora da casa, a fundadora da casa, ela falou assim: nós teremos um outro aluno com a gente o ano que vem. Ela disse assim: o Onofre vai estar com a gente o ano que vem. Eu disse assim: mas Leila, eu não assisti nenhuma aula. Ela falou: você assistiu todas as aulas ali da escada. Aquilo me marcou muito, porque ela nunca me chamou para as aulas, mas ela me viu. Ela me viu ali sentado. E isso mexeu muito comigo. Porque eu acredito que foi a primeira vez que uma pessoa me viu realmente ali. Beleza, né? Eu fui fazer os cursos. Então, nessa turma que a gente estava, comecei com a Madalena, a Gislene teve um período junto com a gente, mas se formou um grupo de pessoas ali muito forte, muito forte. Eu vou citar algumas pessoas. Nós éramos, acho que desse grupo que a gente estava, que eu vou lembrar assim, formou-se palestrantes, além da mediunidade dos médiuns e tudo mais, dos cursos de médium e tudo mais, formou-se palestrante, escritor, que mais? Fundadores de casas, pessoas que fundaram casas, né, casas espíritas e tudo mais. Então, eu só sei que daquele grupo que nós estávamos ali, criou-se vários líderes. E eu permaneci ali no Dr. Eduardo Monteiro, fazendo trabalho por diversos trabalhos, varrendo, limpando isso, fazendo tribuna. Tive a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma palestra, porque lá no Dr. Eduardo Monteiro, que para mim é uma faculdade, para mim foi ali que eu aprendi um pouco do que eu sei a respeito, foi ali que me deu o impulso para que eu pudesse buscar maiores conhecimentos a respeito da doutrina. Então, foi ali que eu tive a primeira oportunidade de fazer o meu primeiro evangelho. Eu fazia tribuna. Quem fazia tribuna, se o expositor faltasse, era você quem tinha que fazer. E isso aconteceu. O expositor faltou e eu tive que fazer. Tudo foi acontecendo de uma certa forma para que eu me adequasse ou que eu me entendesse dentro do Espiritismo. Então, essa parte, primeira parte aqui que eu estou narrando, é isso. Para não ficar muito longo, eu vou um pouquinho mais. Ótimo, então eu fiquei. Aí dali eu conheci, nós começamos a fazer um trabalho dentro do Dr. Eduardo Monteiro, junto com a Mocidade. E dentro do Dr. Eduardo Monteiro, trabalhando com os passes, sempre chegava num momento em que realmente estava precisando de pessoas. Trabalhei dentro do Dr. Eduardo Monteiro, com diversos médiuns na parte da mediunidade, trabalho de desobsessão, evangelização infantil, atendimento na secretaria, e tudo isso foi por um longo período. Até que nós conhecemos, através do próprio trabalho, eu conheci uma outra casa chamada Paulo e Estevão, por qual tenho profundo carinho e respeito também, porque nesta casa, eu e a Madalena, nós fomos para lá, mas junto com o Dr. Eduardo Monteiro e eles, nós fazíamos um trabalho de evangelização infantil dentro de uma escola em São Bernardo. Aos domingos, essa escola era aberta e nós tínhamos aproximado a 400, 500 pessoas, crianças, por faixa de idade, né? Então, passei por essa experiência também de trabalhar com evangelização infantil. Ótimo. Aí começa a acontecer novamente algumas coisas comigo. Sonhos. Eu dormia, eu não tinha mais aquela luzinha que aparecia para mim, mas eu, ao dormir, fazia a minha prece de
para dormir, eu era retirado do meu corpo e levado para determinados lugares, para trabalhos junto. Para mim, eu estava como se eu estivesse aqui, né, normal, num centro espírita, mas fazendo trabalho de passes, trabalho de cura, isso tudo no plano espiritual. Eu sabia que eu estava no plano espiritual, porque agora eu não era mais, para mim já não era mais desconhecido, não era coisas estranhas que aquilo estava acontecendo. E alguns sonhos, tipo assim, você está preparado para este trabalho. Então lá ia eu, isso no plano espiritual, tá, gente? Ao dormir. Você está preparado, então eu era deslocado para esse trabalho. Você está preparado para isso. Ótimo, maravilha. Teve uma vez que eu cheguei, eu me vi dentro do Dr. Eduardo Monteiro, na porta do Dr. Eduardo Monteiro, e tinha um professor, né? Não vou citar também o nome, vou citar sim porque ele é muito querido por mim e ele vai saber do que eu estou falando aqui se ele chegar a ver esse vídeo, porque eu tinha um carinho muito grande por ele, não tenho um carinho muito grande por ele. Nós perdemos contato, não sei por onde ele anda, mas se ele ver esse vídeo ele vai lembrar. Ele, no sonho, ele veio para mim, é o Paulinho, desculpa, tá? O Paulinho. Ele veio em sonho para mim e disse assim: você foi preparado, você está preparado para levar adiante todos esses conhecimentos. Eu acordei normal, mas tudo bem, tá? Nesse mesmo período, frequentando o Paulo Estevam também, nós tivemos um professor, esse eu não vou lembrar o nome dele, mas vou lembrar o fato do que ele contou. Ele foi designado porque o Paulo Estevam era pela Aliança, e no Paulo Estevam as aulas eram muito programadas, já tinha os professores que vinham tudo direitinho, e você ia lá para ter aulas, tá, beleza. Essa pessoa chegou, ela fez uma aula tão esquisita, para mim, tá, gente? Para mim. E eu fiquei muito irritado com aquela forma dele colocar, que ele colocou coisas para mim, naquele momento, sem fundamento. Não sei se vocês estão entendendo. Para mim, não tinha fundamento o que eles estavam falando. Ele falou de Lúcifer, ele falou dos passeios de Lúcifer no meio, e eu fiquei muito irritado com isso. No final, eu falei para ele, procurei por ele e falei: olha, não gostei da tua aula, não gostei da forma como você fez as suas colocações. Ele falou: mas não tem importância nenhuma, você vai fundar um centro em Diadema. Eu falei: pronto, aí agora que danou-se tudo, ele está completamente equivocado. Mas passou, muito tempo passou, continuei meus trabalhos no Dr. Eduardo Monteiro. Demorei muito tempo para dar passe, porque eu era muito crítico, sabe? Crítico, estúpido e grosseiro, autoritário, como muitos me acham até no dia de hoje, né? Mas demorei muito, porque até eu entender que eu precisava era me trabalhar. Sou eu, o Onofre, precisava agora trabalhar dentro de si todo aquele manancial, todo aquele conhecimento. Tudo bem? E assim eu fiz. Continuei a trabalhar, sendo chamado para fazer palestra em outras casas. Trabalhei em diversas casas. Tudo bem. Essa é a primeira parte. Numa determinada noite, eu tive eu não vou falar que é sonho, porque não foi sonho. Porque eu sempre, antes de deitar, eu e a Madalena, nós sempre fazíamos o nosso evangelho. A gente sentava ali à beira da cama, fazíamos uma oração e fazíamos uma leitura do evangelho. Tá? E nesse dia, eu lembro perfeitamente, eu sentei, né? Reencostei na cama, e a Madalena, ela estava penteando o cabelo em frente à penteadeira. E naquele momento, eu olhei para ela e abri o Evangelho. Quando eu abri o Evangelho, eu me vi em outro local. Não foi sonho, gente. Veja bem como foi. Eu me vi num outro local,
num salão, e eu entrava por esse salão. Não tinha tapete vermelho. Alguém vai ouvir e vai lembrar que eu brinco com tapete vermelho. Não tinha tapete vermelho, mas era um local muito bem cuidado. E conforme eu ia me aproximando, eu via lá na frente uma mesa, sabe? Uma mesa com várias pessoas sentadas a essa mesa. E conforme eu ia andando, eu ia olhando para os lados, eu ia vendo rosto conhecido, de pessoas conhecidas, que hoje são conhecidas minhas aqui na Terra. E outros rostos que eu não via, parecia que tinha uma sombra. Sabe quando mascara, que não dá para você ver o rosto da pessoa? Tinha uma sombra no rosto dessa pessoa. Então, aquilo eu fui andando, fui vendo. Conforme eu cheguei próximo a esta mesa, nitidamente eu reconheci alguns amigos espirituais que ali estavam. Na mesa central, tinha o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes estava na frente desta mesa. Ele era o central dali. Ele estava no centro dela. Do lado eu vi Meimei. Ao lado dele estava Meimei. Do outro lado dele estava quem é o nosso mentor hoje. O nosso mentor que eu falo é o mentor espiritual do grupo de estudo espírita Mãos Estendidas, o nosso querido irmão Melquisedeque. Atrás dele, outros amigos espirituais, reconhecido por mim, Dr. Edmundo, Dr. Moacir, Irmã Teresa. Esses eu reconheci. Os outros que estavam atrás, hoje são trabalhadores conhecidos no grupo Mãos Estendidas, mas eles ainda não se identificaram. Alguns já se identificaram, porque vieram trazer uma mensagem e disseram qual é a atividades que eles exercem dentro da casa e qual é a função deles. Eu acho isso muito bonito. Sabe, como que eles estão cuidando ali daquela casa, daquele núcleo nosso, tá? Isso, beleza, vamos lá. Então, quando eu me aproximei de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele levanta, estende as suas mãos, eu pego nas suas mãos, e ele disse assim: parabéns, você foi aprovado. Neste momento, eu voltei em mim. A Madalena estava terminando de pentear o cabelo. Isso foi assim, ó, questão de segundo, mas um tempo imenso no lado da espiritualidade. E quando eu voltei, eu fiquei assim, meio que extasiado. A Madalena olhou para mim e falou assim: aconteceu alguma coisa? Eu falei: Madá, nesse momento eu estive na presença de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E ele me falou alguma coisa, ele me disse da seguinte forma: parabéns, você está aprovado. Aí eu perguntei para ela: aprovado em quê, Madá? E aí, a partir dali, mais sonhos eu tive. Sonhos que eu falo para vocês desse tipo, não era sonho. Era uma retirada do meu corpo, levado para o plano espiritual. A partir daquele momento, todas as vezes que eu ia dormir, eu fazia minha prece, orava e fechava meus olhos, eu me via ao lado desse mentor amigo, desse mentor espiritual que é o Melquisedeque. Ele pegava na minha mão e me levava em diversos locais e me passava ensinamentos fantásticos. Quando eu voltava, eu falava para Madalena: essa noite eu estive num determinado local assim, eu aprendi muitas coisas. Vou falar o que eu lembro, eu dizia para ela. Eu vou falar o que eu lembro, mas outras coisas eu não lembro. Ele disse que lembrarei no momento adequado, no momento propício, e eu vou lembrar de tudo que ele me disse. Tudo bem, isso foi por vários anos. Nessa época eu já estava morando num local em São Paulo, próximo do aeroporto,
Mas a minha vida, a nossa vida, a minha da Madalena, sempre foi aqui em Diadema. E nós estávamos vindo de lá para cá, e quando chegou na divisa de São Paulo com Diadema, vindo pela QPC, perto dos prédios ali, me veio assim, ela dirigindo, eu olhei e eu falei assim, Madalena, eu vou fundar um centro aqui no centro de Diadema. Ela puxou o freio do carro e parou e olhou para mim e disse assim, você é louco? Fundar centro? Eu falei, vou. E fui embora, ela falou, esbravejou e tudo mais, né? Fui embora e cheguei em casa, comentei com a Gislene, falei que eu ia fundar um centro, tive apoio dela, né? Dela e do, né? Tive um apoio muito grande dela. E aí começou aquele negócio, vou procurar pessoas para a gente criar esse grupo. Eu trabalhava na diretoria de ensino, conversava com as pessoas, mas poucos se interessavam. Os amigos que eu tinha também, poucos se interessavam. Algumas pessoas eu consegui fazer que fizessem parte junto comigo nessa fundação. Então, já tinha as pessoas, elaborei todo o estatuto, claro, com base fundamentada pela Federação Espírita, a qual a gente é coligado. Eu fiz tudo, mas aquilo assim, qual será o nome do grupo Mãos Estendidas? Qual será o nome do grupo Mãos Estendidas? Como será o nome desse grupo? Não é? Então, ficou aquela interrogação. Eu pensei em vários nomes de pessoas, né? E de pessoas, eu sempre fui uma pessoa que eu olhava da seguinte forma: e se a pessoa não gostar, os familiares não gostarem, eles podem entrar com processo contra mim. Então eu precisava encontrar um nome que me desse a certeza que eu poderia colocar e que seria muito bem aceito e não teria nenhum problema com processo nesse sentido. Fiz a minha oração pedindo para que a espiritualidade pudesse me apontar o nome, que eles me trouxessem o nome do nosso grupo de estudo. Já era certo que seria grupo de estudo. Eu fui trabalhava nessa época, eu trabalhava no almoxarifado da diretoria de ensino de Diadema. E ali eu recebia todos os diretores, todo pessoal, diretor, professores que vinham, passavam por ali, e eu tinha um contato muito grande com eles. Passou naquele dia comigo uma pessoa muito bacana, eu tenho por ele, hoje ele não é mais encarnado, por ele profunda admiração, porque ele é uma pessoa que sempre buscou lutar pelos direitos humanitários. E assim, ele se propôs lado político, busca, tudo mais, e ele era um professor muito benquisto, embora admirado por um, odiados por outros, né? E nesse dia ele chegou com uma pilha de material para ser xerocado ali na nossa repartição. E tudo que ia fazer ali tinha um valor que teria que pagar. Ele colocou todo o material e disse assim, Onofre, tire essas cópias para mim. Eu tirei essas cópias, né? E deixei ali. Ele passou, pegou essas cópias, olhou para mim e disse assim, eu não vou pagar. Falei, fica tranquilo. Eu vou falar o nome dele porque ele é muito querido. É Tonhão. Professor Tonhão, todo mundo conhece. Eu acredito que todo mundo que teve aula com ele num tempo passado sabe como ele era. Muito expansivo e politicamente muito correto também, né? E brigão que só ele, mas uma pessoa maravilhosa, né? E ele olhou para mim e disse assim, ei, Onofre, você sempre de mãos estendidas.
foi embora, virou as costas e foi embora. E eu fui trabalhar. Estava mexendo nas coisas, eu olhei assim e falei, caraca, meu, o Tonhão me deu o nome do grupo Mãos Estendidas, né? Então, naquele momento eu olhei para mim e falei assim, a resposta da espiritualidade. A espiritualidade sempre vai usar o homem para auxiliar o próprio homem. E naquele momento, o Tonhão, sem perceber, ele foi instrumento da espiritualidade para me trazer o nome do grupo de estudo espírita Mãos Estendidas. Foi ele. Então, eu encerro aqui deixando o meu agradecimento a esse ser que hoje se encontra na pátria espiritual. Talvez ele nem saiba disso. Talvez ele nem sequer imaginou a proporção que foi aquela palavra que ele me disse. Ei, Onofre, você sempre de mãos estendidas. E hoje, nós temos esse grupo há 29 anos, como eu disse, que irá fazer agora no dia 1º. Há 29 anos. Mais história virá.